O governo da Dinamarca convocou o principal diplomata dos Estados Unidos em Copenhague. A medida vem depois de denúncias de operações secretas de influência na Groenlândia para que as pessoas que estão no território entendam que seria melhor que ele pertencesse aos Estados Unidos. Vamos com o Luca Bassani, que vai trazer essa história para a gente? Cada uma, hein, Luca? Conta aí. Pois é, Evandro, caso de filme de cinema. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. De acordo com uma investigação que foi feita pelo governo da Dinamarca, eles concluíram que 3 indivíduos de nacionalidade norte-americana com relações com o governo de Donald Trump estariam agindo na Dinamarca, que é um território que pertence, que estariam agindo na Groenlândia, um território que pertence à Dinamarca, para tentar convencer diversos setores, seja da sociedade civil e seja também do quadro político, a pender para o lado dos Estados Unidos em uma possível venda do território ou até mesmo anexação. Isso tem sido tratado como uma grande ofensa por parte do governo da Dinamarca, que é um governo aliado, um país que faz parte da OTAN e que mantém relações amistosas com os Estados Unidos por muitas décadas. Vale a gente lembrar que desde o começo deste mandato de Donald Trump, ele demonstra fortes interesses em adquirir a Groenlândia, essa que é a maior ilha do mundo, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, fica lá na região do Ártico, ou seja, uma região estratégica também próxima à Rússia, tanto para questões geopolíticas e militares, mas também para questões econômicas. Afinal, nessa batalha pelas terras raras, e falamos aqui sobre isso diversas vezes durante o ano, a Groenlândia tem grandes reservas de minerais de terras raras, o que pode também explicar o interesse econômico dos Estados Unidos. Por enquanto, não temos uma resposta oficial do governo norte-americano, mas esta convocação por parte do governo dinamarquês do principal diplomata estadunidense já serve como uma espécie de repreensão no mundo diplomático. É pelo menos essa a interpretação. Vamos ver como esse caso se desenrolará durante as próximas semanas ou se ficarão elas por elas, já que há muito tempo não falamos da Dinamarca, apesar do interesse inicial muito intenso do governo dos Estados Unidos no começo deste ano. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Fábio Piperno, me fale o que você pensa sobre essa estratégia. Olha, na verdade, o mundo civilizado está diante de um saqueador, né? Trump se comporta como um bandido, que uma hora acena com a possibilidade de anexar o Canadá, tomar a Groenlândia, quem sabe invadir a Venezuela, ameaçar o Brasil, porque naquele documento dele, quando ele critica medidas ambientais do Brasil, veja, justo quem, né? É como, enfim, se fabricante de shampoo passasse a elogiar a careca por aí. Então, olha só diante de que personagem o mundo está agora desafiado. Ou o mundo toma alguma atitude em relação a isso, ou esse tipo de ameaça vai se tornar incontrolável. E veja, não só para esse país que eu acabei de citar, mas para muitos outros que correm riscos aí das mais diversas formas. Nós estávamos discutindo aqui algumas ações do governo norte-americano, do presidente Donald Trump, sobre retirar investimentos em instituições mundiais para ajuda humanitária, suspender os pagamentos e as colaborações que os Estados Unidos historicamente fazem, mas nós estamos falando também de uma conversa que a Dinamarca quer ter com o representante dos Estados Unidos lá por conta de sondagens que os norte-americanos estariam fazendo para influenciar cidadãos da Groenlândia para que eles entendessem que fosse melhor que o território de fato pertencesse aos Estados Unidos e não mais à Dinamarca. Bruno Musa, como é que você avalia toda essa situação? Complexa, né? Eu acho que é verdade. Assim, a gente tem que entender. Eu acho que tudo tem um contexto histórico, a gente tem que entender de onde vem essa origem, porque é que os Estados Unidos estão querendo agora transformar a Groenlândia num protetorado dela, digamos assim, quando é uma região autônoma da própria Dinamarca.
Mas, de fato, é que, mesmo que queira fazer, não é dessa maneira. Proclamando aqui aos 4 cantos do mundo, dizendo, ora, a partir de agora esse território vai ser meu, ou vou exercer influência na população para que a população simplesmente queira mudar de lado, ou que não mais pertence à Dinamarca, e sim passa a pertencer aos Estados Unidos. Ou, como o Piperno falou, na forma agressiva que ele coloca, o Canadá pode ser o 51º estado americano. Não é assim que se faz esse tipo de negociação. O território de cada um, ele é uma propriedade privada daquele país, portanto não faz o menor sentido você simplesmente ir lá e atacá-lo. Com relação ao outro ponto, a USAID, eu acho que cabe a gente ter também entender um pouco mais o que são consideradas aquelas ajudas externas, porque o nome parece, ora, tem muita gente precisando de ajuda lá fora, para onde vai esse dinheiro? É o dinheiro do pagador de imposto americano, que somente, segundo alguns dados oficiais, para o Brasil foi destinado por volta de 45 milhões de dólares, ou seja, 270 milhões de reais mais ou menos. E foram recebidas, dinheiro que foi recebido, foram ONGs com causas indígenas, com causas LGBTQ+, com ONGs que defendem transição de gênero, sem juízo de valor a nenhuma dessas causas. Mas por que é que o contribuinte americano que financia a USAID tem interesse em financiar isso aqui no Brasil ou tantos outros países? Inclusive, 2 eventos que a USAID fez em 2021 com o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em combate às fake news. Por que é que o cidadão americano precisa financiar quando ele já tem um déficit de, basicamente, 2 trilhões, que representa 6% do PIB? Não faz o menor sentido.